Esse é mais um vídeo em que nós vamos conversar sobre o que tem de mais sofisticado quando o assunto é blindagem patrimonial. Eu estou falando dos trusts. Eu quero falar para você quais são os países que historicamente foram os mais utilizados aí para você construir um trust. Aí em seguida eu vou falar quais que são os países que são mais robustos, nos quais os trusts aí, eles tendem a ter maior segurança jurídica. E por fim, eu vou contar quais que são os países que, ao mesmo tempo, são viáveis para que você, brasileiro, consiga constituir um trust e que também são bastante interessantes. Pessoal, eu me chamo Guilherme, eu sou advogado especializado em direito societário internacional e aqui no canal da Capital Global nós conversamos bastante sobre investimentos, empreendedorismo, planejamento tributário, blindagem patrimonial, sempre numa perspectiva de internacionalização, para mostrar as vantagens que ter uma postura mais global podem trazer para os teus negócios, para os teus investimentos, para te ajudar a ganhar mais dinheiro. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever aqui no canal, ativa o botão das notificações e não esquece de clicar no bom e velho botão de gostei para o YouTube entender que esse conteúdo desse canal são relevantes para você. Até porque hoje nós vamos fazer mais um vídeo sobre trust. Se você não acompanhou, eu vou deixar aqui no izinho e na descrição desse vídeo o vídeo do Domingo Offshore passado, que teve bastante repercussão. A gente explicou direitinho o que são os trusts para o pessoal que é leigo aí começar a se familiarizar com esse assunto. Não deixa de conferir. Mas para resumir então, trust nada mais é do que uma ferramenta jurídica utilizada principalmente aí para planejamento tributário, sucessório e para blindagem patrimonial. É uma modalidade de relação jurídica que possui pelo menos 3 partes. A primeira, o instituidor, que é o proprietário original desses bens. A segunda, o trustee, que é aquele que fica encarregado aí de ser o fiel depositário dos bens que recebeu do instituidor e também de executar aquilo que o instituidor pediu, né? Fazer as obrigações de fazer. E aí, em terceiro lugar, tem a figura do beneficiário desse trust, que é quem vai usufruir daquilo que o trustee executar em relação aos bens do instituidor. E aí os principais benefícios de se fazer isso, além da blindagem patrimonial e o planejamento sucessório, é a ideia aí de ter uma internacionalização dos seus bens, de ter uma proteção ao risco Brasil, de acessar nossos novos mercados, enfim, as vantagens são diversas. Além disso, os trusts são pouco conhecidos no Brasil, principalmente porque eles são uma figura do direito anglo-saxão, uma decorrência aí do direito que a gente tem nos Estados Unidos, no Reino Unido. E o Brasil, ele herdou o direito de Roma, o Civil Law, que não prevê o trust, o que não significa que ele não seja reconhecido, apenas que ele não é tão comum assim. E por mais que ele não seja comum, ele não esteja previsto no ordenamento jurídico brasileiro, eu tendo a acreditar que a figura do trust é o que a gente tem de mais sofisticado em termos de blindagem patrimonial, inclusive mesmo do patrimônio que está aqui no Brasil. A ordem é a seguinte: uma holding, uma empresa limitada, já é algo aí que vai proteger um pouco mais do seu patrimônio. Na sequência a gente tem uma SA, uma sociedade anônima de capital fechado, também pode proteger um pouco mais do patrimônio. Dando segmento, a gente vai ter aí os fundos exclusivos, para quem já tem algumas dezenas de milhões no mercado financeiro brasileiro, por exemplo, eles podem ser uma boa alternativa de proteção patrimonial. E aí, para quem tem uma estratégia de internacionalização ou quer proteger bens imóveis aqui no Brasil mesmo, aí o que a gente tem de mais sofisticado vão ser esses trusts. Mas o trust e o seu grau de sofisticação, eles variam bastante a depender de qual que foi a jurisdição que você escolheu para montar essa sua operação. E é por conta disso que no vídeo de hoje eu vou falar para você. Primeiro, quais são as jurisdições que historicamente têm sido as mais utilizadas para o pessoal aí brasileiros, mas principalmente estrangeiros, que são quem realmente utiliza mais os trusts, para fazer essa estruturação. Aí, em segundo lugar, eu vou falar quais são as jurisdições, os países em que você consegue ter um trust com mais robustez, maior segurança jurídica. E em terceiro, a gente vai entender quais que são aqueles que são acessíveis para nós brasileiros.
não só pelo critério de acessibilidade, mas tem que ser interessante, tem que ter robustez, tem que ser algo aí que faça sentido. Começando então por citar quais são os lugares que os trusts são historicamente mais utilizados. E aí a gente vai ter algumas ilhas lá no Oceano Pacífico, na Oceania, como por exemplo as Ilhas Cook, um longínquo arquipélago cuja localização você está conferindo agora aí na tela. Aí em seguida a gente também tem diversas ilhas no Caribe, que são países, jurisdições muito comumente utilizadas aí para se instaurar um trust. A gente vai ter aí Granada, Neves, Belize, Bahamas e por aí vai. E também temos, para finalizar, os Estados Unidos, mais precisamente alguns estados lá dentro que também são historicamente muito utilizados para trust, por exemplo, Nevada, South Dakota ou Dakota do Sul, e ainda até mesmo a própria Flórida, um dos estados preferidos por nós brasileiros, não é verdade? Seja por causa da Disney, seja por causa de Miami, seja por causa dos trusts revogáveis para planejamento sucessório. E todas essas jurisdições que são historicamente utilizadas aí para você montar o seu próprio trust, elas são todas de muita qualidade. É como comparar um Porsche, uma Ferrari e uma Lamborghini. Com certeza eles não vão te decepcionar em termos de qualidade, mas você vai olhar para os três carros, se eles estiverem na sua frente, e você não vai ter dúvidas que se tratam de carros diferentes, que têm lá as suas peculiaridades também. Então, tendo em mente que a diferença é sutil e que em termos de qualidade, provavelmente nenhuma dessas jurisdições vai realmente deixar a desejar, vamos avaliar então quais que são as mais robustas entre essas que eu acabei de mencionar. E aí na primeira posição a gente vai ter Neves. Neves, na verdade, faz parte de São Cristóvão e Neves. São Cristóvão também conhecido como St. Kitts, que é uma ilha localizada no Caribe e que a parte de São Cristóvão focou muito mais em desenvolver a indústria do turismo, enquanto que a parte de Neves focou muito mais aí em desenvolver esse mercado de blindagem patrimonial, internacionalização e baixa tributação. Então, daqui para frente, a gente sempre chama mais de Neves, não fala o nome completo. E Neves desenvolveu tanto esse mercado aí de funcionar como um polo atrativo para quem quer fazer blindagem patrimonial, que por lá eles possuem uma lei que fala que para você entrar com um processo em Neves, você vai precisar pagar pelo menos $25 mil aí para acionar a justiça de lá, o que torna extremamente desestimulante que as pessoas realmente façam isso. Você fica mais blindado só por essa dificuldade que existe de acionar a justiça por lá. Isso é muito interessante para quem, por exemplo, quer ter uma empresa offshore, para fins de holding, e também para quem quer ter um trust. Afinal, traz maior robustez e segurança jurídica para ele. É menor a chance de você acabar sendo atingido, você acabar sendo processado e tendo que responder com os bens que estão sob o guarda-chuva dessa sua construção jurídica. E mais do que isso, Neves também é interessante em termos de blindagem, é um polo atrativo para você construir um trust por conta da legislação ser mais flexível em relação ao lapso temporal do que é considerado fraude contra credores e o que não é. Traduzindo isso aí para um bom português, vamos pegar o caso do Brasil, por exemplo. Uma coisa é você fazer o teu planejamento patrimonial quando você não possui nenhuma dívida. Aí é perfeitamente legítimo, legal dentro da lei. Outra coisa é você fazer quando já está endividado, porque nesse caso isso aí pode ser considerado fraude contra credores e todas essas mudanças de titularidade dos teus bens que ocorrerem do dia que você ficou endividado para frente, todas essas mudanças de titularidade dos bens, elas vão ser provavelmente desconsideradas aí pelo judiciário e vai ser considerado como fraude contra credores. Isso aí é muito relativo, tem muito pano para manga para discutir, mas o ponto é que em Neves, esse marco temporal, do qual dali em diante é considerado fraude e dali para trás não é considerado fraude, é um dos mais favoráveis ao proprietário dos bens que nós temos aí no mercado internacional. E é por conta disso que ele acaba atraindo também muitas pessoas para fazer a abertura do trust por lá. Agora, se a sua ideia não é ter uma maior blindagem patrimonial, se você busca a constituição de um trust, que você tenha, na verdade, a mais flexibilidade para que você possa versar sobre o que o trustee deverá fazer com esse patrimônio, aí provavelmente a jurisdição que tem sido mais indicada são as Ilhas Cayman, porque por lá realmente
as leis, elas favorecem que você consiga constituir o trust aí mais rapidamente, com maior flexibilidade. Isso porque por lá você tem a figura do Star Trust, que é um regime especial ali, que te dá maior deliberalidade, maior liberdade para você decidir o que o trustee vai fazer em relação a outros países, como Neves, por exemplo, mas também como Bahamas, ou ainda como alguns estados lá nos Estados Unidos. É bastante interessante. Agora, em termos de blindagem patrimonial, aí um trust nas Ilhas Cayman, ele não é o que você tem de mais robusto e mais sofisticado, não. Porque por lá as leis foram feitas no sentido de trazer flexibilidade e não robustez e blindagem patrimonial. Então você tem que saber aí qual que são as suas preferências. Agora, se a sua preocupação principal não for nem a blindagem patrimonial, tampouco a maior flexibilidade na hora de instituir um trust, e sim a sua maior preocupação for que o trustee precise seguir um alto padrão de governança para não acabar fazendo coisa errada com o patrimônio no qual ele é o executor, ele é o fiel depositário, aí provavelmente a jurisdição mais indicada para você vai ser ou Nevada, nos Estados Unidos, ou ainda South Dakota, Dakota do Sul, também nos Estados Unidos. Porque por lá existem normas rígidas que o trustee precisa seguir de governança para não fazer aí nenhum problema com o teu patrimônio, ou melhor, com o patrimônio de quem instituir um trust por lá. No caso específico de Nevada, existem alguns trustees que já são seculares por lá, instituições realmente muito consolidadas, de nome, de respeito no mercado. Já no caso de Dakota do Sul, a gente também tem trustees autorizados, licenciados para funcionar assim por lá, que também são muito interessantes. Inclusive, tem um deles que é especializado em atender o público brasileiro e que tem feito um serviço excepcional. E aí até já entrando então no terceiro tópico desse vídeo, que é tratar de quais são as jurisdições que são, ao mesmo tempo, robustas e bastante plausíveis, palatáveis para nós brasileiros montarmos um trust. A gente vai ter aí na primeira posição Dakota do Sul, lá nos Estados Unidos, justamente por conta desse trustee que tem por lá, que é especializado em atender brasileiros. O que acontece é que é muito difícil para brasileiros fazer um trust em Neves, por exemplo, ou ainda nas Ilhas Cook, lá no Pacífico, por conta de as instituições que funcionam como trustee por lá, normalmente ou elas não aceitam brasileiros, ou só aceitam aqueles que têm dezenas de milhões de dólares para colocar no trust, fica algo realmente muito restrito. E ali em South Dakota a gente tem essa porta de entrada interessantíssima para brasileiros. E aí talvez alguém pergunte, mas em termos de segurança, privacidade, blindagem patrimonial, flexibilidade, será que é muito inferior às outras jurisdições? E não, como eu falei, aqui a gente está comparando Porsche, Ferrari e Lamborghini. Todos têm alta qualidade. São algumas peculiaridades ali, um é um pouquinho melhor em uma coisa, o outro é um pouquinho melhor em outra, mas no final do dia, nenhum deles deixa a desejar em nenhum dos quesitos de qualidade. Todos eles vão performar muito bem. Inclusive, se você for parar para ver, e não por acaso que Dakota do Sul tem sido um dos principais destinos para quem quer fazer a instituição de um trust para fazer o seu planejamento tributário, sucessório e blindagem patrimonial. Como você pode ver nessa manchete aí da Bloomberg Business, que fala que já tem uma fortuna de centenas de bilhões de dólares depositados no lugar que até então era considerado pacato, mas que virou um dos principais centros financeiros dos Estados Unidos, justamente por ser um lugar trust friendly, ou seja, atrativo para que as pessoas façam o seu trust, que tem normas de padrão de governança muito boas e que também tem aí um serviço de trustees muito interessantes. E aí, dando sequência aqui, um outro lugar que você também consegue fazer a instituição de um trust que é palatável para nós brasileiros são os trusts de Bahamas. Por lá, você consegue fazer toda essa construção e contar com trustees muito confiáveis, como, por exemplo, o banco UBS, entre outros que estão por lá. É bem verdade que Bahamas sofre uma pressão muito maior do que South Dakota para revelar, aí, por exemplo, quem são os beneficiários finais dos trusts instituídos por lá. Afinal, Bahamas é um paraíso fiscal, a OCDE está em cima, diferente dos Estados Unidos, que por mais que tenha cheiro, gosto e cara de paraíso fiscal, não é assim considerado por ninguém, e a OCDE não vai ter culhão para peitar de frente e colocar os Estados Unidos, por exemplo, numa blacklist de países que, sei lá, não trocam informação ou alguma coisa assim.
E aí, dando sequência, um terceiro lugar que pode ser interessante para brasileiros constituírem um trust é a Flórida, nos Estados Unidos. Como eu mencionei, além da Disney e de Miami, por lá também dá para fazer um trust revogável. Ele é, em termos de custo-benefício, provavelmente o que a gente encontra mais barato de trust. Porém, ele é bom ali quando o teu trust ele é uma finalidade muito simples de fazer um testamento mais direto, alguma coisa assim. Ele não é o que a gente tem de mais sofisticado, é para você fazer algo revogável. É o primeiro passo aí para esse projeto de blindagem de forma internacional. E aí vai ter que avaliar se é melhor aguardar o patrimônio ficar grande para já montar depois numa Dakota do Sul da vida, ou se já monta desde logo ali no estado da Flórida alguma coisa, depois muda, enfim. Cada caso vai ser um caso, é por isso que não existe resposta de prateleira, sempre necessita ser feita uma análise da demanda do cliente e o que vai ser construído posteriormente. Enfim, a ideia aqui é apenas apresentar para vocês um pouco das principais jurisdições que podem ser utilizadas, daquelas que são mais utilizadas por estrangeiros e daquelas que são acessíveis por nós brasileiros e que são tão robustas quanto. E não custa lembrar que muitas vezes um trust instituído lá fora, ele pode ser dono de uma empresa offshore, que é dona de uma empresa aqui no Brasil, uma holding patrimonial que tem os bens por aqui. Então, ainda que o trust não seja constituído aqui, indiretamente ele acaba sendo o proprietário, digamos assim, dos imóveis por aqui. Se você quer entender um pouco mais sobre essa ideia de holding internacional para blindar patrimônio que está no Brasil, confere um vídeo que eu vou deixar aqui no izinho e também na tela final, porque por esse vídeo a gente vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.